Seja bem-vindo ao nosso quarto episódio. Hoje nós vamos abordar algo importante. O que a aquisição de riquezas e possibilidades materiais nos ensina? Do ponto de vista dos valores espirituais. Será que existe alguma coisa que a riqueza material ela pode nos ensinar? Nós já vimos nos outros episódios que a gente precisa afastar aquelas concepções de que a riqueza material ela é adquirida simplesmente por vias espúrias e a gente precisa liberar-nos dessas crenças, isso a gente já tratou nos outros episódios. Aqui a gente vai olhar um pouquinho o processo. Será que a aquisição de riquezas nos ensina alguma coisa que nós podemos levar para a nossa vida espiritual? A verdade é que sim. Valores como disciplina, como economia, como saber o valor das coisas, são algo que a gente vai aprendendo. Aliás, as crianças deveriam ser ensinadas desde os primeiros anos escolares a lidar sabendo qual é o valor das coisas, quanto isso custa em termos de esforço, em termos de recursos financeiros. Muitas tragédias do ponto de vista financeiro, afetivo, familiar e até do ponto de vista da vida, porque muitas pessoas cometem suicídio em função de problemas financeiros, poderiam ser evitados se a gente começasse desde cedo a incutir esses elementos que a aquisição de valores materiais nos ensina. Existem duas figuras que são muito emblemáticas, duas pessoas que uma delas está viva ainda, pelo menos na época que a gente está gravando esse vídeo, que é o Warren Buffett, e que tem uma fortuna extraordinária. E quando a gente olha a vida do Warren Buffett, existem algumas coisas interessantes. Talvez as pessoas não saibam, mas o Warren Buffett foi entregador de jornais. Ele pegava a sua bicicleta, acordava às 4 horas da manhã para ir até a central de distribuição, pegar os jornais e ir distribuir para ter alguns centavos de dólares na época da sua infância e da sua juventude. Enquanto muitas crianças brincavam na neve, ele esperava que a neve caísse para poder oferecer os seus serviços para limpar a porta das casas. E hoje é uma pessoa que desfruta de um patrimônio, uma das pessoas mais ricas do mundo. Existe até um livro, que é um livro publicado recentemente, que traz a história, a biografia de Warren Buffett, intitulado A Bola de Neve. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também, que as pessoas possam, se tiverem interesse de se aprofundar na biografia desse indivíduo, vale a pena a gente conhecer. Então, Warren Buffett aprendeu muitas coisas de valor para a sua vida ao longo do processo de aquisição de riquezas. Uma outra figura que não é tão conhecida, pelo menos das pessoas aqui no Brasil, é o John Templeton, uma figura que viveu na época da Grande Depressão. E no ano de 1929, 1930, Templeton tinha $100 no bolso e começou a fazer investimentos. E a partir desses investimentos ele acumulou uma das maiores fortunas da história, porque ele aprendeu a lidar com risco, com emoções, identificando a maneira correta de investir, a disciplina na hora de entrar, na hora de sair. Todos esses são valores que nós vamos aprendendo ao longo da nossa existência. A questão é que muitas vezes as pessoas confundem o que significa uma estratégia de vida com táticas, e eu queria aprofundar um pouquinho nisso hoje. Quando a gente desenvolve uma estratégia de vida, uma estratégia de buscar valores, buscar aquilo que faz sentido, buscar coisas que sejam honestas, nem sempre, em todas as nossas decisões, nós vamos ter resultados positivos. Porque uma estratégia, ela define um curso de ação. E nesse curso de ação, existem às vezes alguns buracos, alguns empecilhos, alguns problemas. Mas a médio e longo prazo, uma estratégia nos leva aonde nós queremos chegar. Mas a tática, aquelas decisões pontuais, essas sim, a gente pode avaliar como sendo positivas ou negativas, porque elas trazem um resultado imediato. A gente toma uma decisão agora e o resultado vem. Por que é importante a gente saber a diferença dessas duas coisas? Porque às vezes a gente define uma estratégia de honestidade, de esforço, de dedicação, e às vezes acontece alguma coisa, a gente fala assim, mas isso não deu certo, muito embora eu esteja me esforçando. Aí a gente olha para o lado e fala, mas fulano não se esforça e deu certo para ele naquele momento.
Se nós tivermos a oportunidade de observar isso ao longo do tempo, nós vamos perceber uma coisa inexorável. A médio e longo prazo, as estratégias vinculadas com valor, com honestidade, com disciplina, sempre produzem bons resultados. Ainda que em situações pontuais isso não aconteça. O que ocorre é que muitas vezes a gente se fixa naquele evento específico e a gente deixa de analisar o todo. Muitas vezes, a hora que a gente vai olhar a situação específica, uma decisão, uma postura de alguém fez com que a pessoa tivesse um ganho, tivesse um resultado momentâneo. Mas a médio e longo prazo, aquilo não é sustentável. O que define a sustentabilidade são os valores que a gente vai aprendendo, aqueles aos quais já nos referimos. A disciplina, saber economizar, saber o valor das coisas, ter a noção do papel do recurso financeiro na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar uma história pessoal que aconteceu comigo há vários anos atrás. Há muitos anos atrás eu ocupava a cadeira de diretor financeiro de uma empresa, uma grande empresa, e o office boy dessa empresa veio me procurar. Era alguém que havia começado a trabalhar há pouco tempo, muito novinho, e ele havia conseguido acumular o que na época eram R$1.000. E ele veio me perguntar, bateu na porta e falou assim: Saulo, posso falar com você um pouquinho? Eu falei: claro, entra. Saulo, eu consegui juntar R$1.000 aqui. E como você é diretor financeiro, eu queria saber o seguinte: qual é o melhor investimento? Como é que eu posso empregar isso para o meu futuro? Eu estou querendo preocupar com o meu futuro já desde agora e eu queria uma dica, uma orientação de como é que eu posso empregar da melhor forma possível. Eu confesso que olhando aquela quantidade de recursos não era muita coisa, nem na época, nem agora. Fiquei pensando sobre como é que eu poderia auxiliar aquele jovem a empregar de uma maneira eficiente aquele recurso, para que realmente ele pudesse não só começar a construir o seu futuro, mas desenvolver aqueles valores. E aí me ocorreu uma coisa que, para mim, até depois quando eu olho assim, é algo que me marcou bastante. Eu disse para ele o seguinte: você vai fazer o seguinte, você vai pegar desse recurso, R$900 que você tem, e você vai pegar uma parte dele, a parte grande dele, R$800, e vai comprar livros, cursos, coisas que te possibilitem crescer, aprender. Ele olhou para mim e falou assim: Saulo, mas eu achei que você ia me recomendar uma aplicação, um investimento. Eu disse: eu estou te recomendando uma aplicação e investimento naquilo que vai render a maior taxa, que é o investimento em você. Você conseguiu acumular esses recursos porque você investiu em trabalho, em educação. Quanto mais você investir no seu desenvolvimento, no seu crescimento, mais recursos você terá. Essa é a primeira parte, você vai investir em você. Olha, entendi, faz sentido. Há alguma coisa a mais? Calma, ainda tem mais 2 coisas para você fazer. A segunda coisa é que você vai pegar uma parte desse recurso, ali R$100, R$150, e vai chamar a namorada, a mãe, o pai, alguém que você gosta muito, e você vai pagar um jantar. Vai ter um momento ali, que seja uma pizza, alguma coisa que vocês vão num restaurante que você gosta, ou no pit dog da esquina, mas você vai separar um recurso para você celebrar isso com alguém que você ama. Falou: Saulo, mas não era para economizar, não era para poupar? Eu falei: mas isso é muito importante, porque quando você celebra as suas vitórias com as pessoas que você ama, você se sente motivado a continuar fazendo e realizando as coisas que você fez. Às vezes nos falta energia diante dos desafios da vida, diante dos problemas, das dificuldades, mas quando a gente adquire o hábito de celebrar as nossas vitórias, nós vamos mantendo o nosso tanque de combustível com a reserva cheia, para que quando chegam os momentos de desafios, de problemas, e inevitavelmente eles chegam, a gente se lembrar dessas vitórias. Entendi, faz sentido. E o terceiro? O terceiro é muito importante. Você vai reservar um pedacinho desse recurso. Você vai numa padaria, numa lanchonete e vai comprar uma Coca-Cola, um salgado, algum lanche ali, e você vai encontrar uma pessoa na rua e você vai entregar isso para essa pessoa. Saulo, eu entendi o primeiro, que é investir no meu crescimento, na minha educação, entendi o segundo, mas e esse terceiro? Qual que é o propósito? E eu disse a ele: para que você nunca se esqueça de que sempre haverá alguém em uma situação pior do que a sua.
Sempre haverá alguém que você vai poder auxiliar, que você vai poder ajudar com seus recursos financeiros. Não importa quanto você tenha, pode ser uma quantidade muito grande, pode ser uma quantidade pequena, sempre vai ter alguém que vai se beneficiar, que você pode auxiliar com o pouco que você possui. E aí você vai aprender que durante a sua vida, não importa quanto você tenha, você vai lembrar de investir em você, de investir nas pessoas que você ama, celebrar suas vitórias e ajudar aqueles que precisam. Por isso, quando nós pensamos em finanças e espiritualidade, o processo de aquisição e de uso dos recursos financeiros pode sim nos proporcionar crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento.